Olá, meus amigos. Vamos iniciar aqui a exposição de uma minuta do raciocínio naturológico clínico. Uma minuta, uma exposição sobre como raciocina um naturologista sob a perspectiva clínica. Obviamente, dentro da escola de naturologia clínica que defendemos. Escola que leva nosso nome, estabelecida desde 1997 e que foi fundamentada originalmente, no trabalho de 4 grandes expoentes da medicina natural histórica. Dr. Eduardo Alfonso Hernan, Dom Manuel Lezaeta Acharan, Sebastian Kneip e Ellen White. Com base nesses 4 expoentes, construímos uma escola com características próprias e uma codificação própria para compartilhar com as pessoas um caminho pelo qual se pode desenvolver a saúde e boa qualidade de vida. Que seja livre o que chegar, que seja doce o que ficar e que seja breve o que tiver que ir. Respeitosamente me apresento aqui para todos os amigos, professor Jean Alves Cabral, o nosso site www.professorjean.com possibilitará a todos a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Agradecemos a visita oportunamente. Onde pode trabalhar um naturologista clínico? Em consultório particular, em clínicas de desintoxicação e recuperação integral, em estâncias hidrominerais, em hotéis ou spas, em escolas, em empresas, em centros de pesquisas, em igrejas, em convenções de educação comunitária. São estes os lugares onde um profissional pode atuar, tão logo termine sua formação e se filie ao sindicato dos terapeutas naturistas e à Ordem dos Naturologistas do Brasil, organizações com as quais temos relacionamento direto e amparo para o desenvolvimento de nossos projetos. O naturologista. O que é um naturologista? É um profissional que atua no campo das terapias naturais. Seu trabalho consiste em atender as pessoas em consultas clínicas e ajudá-las com orientação e métodos naturais a encontrar saúde e qualidade de vida por meio da mudança do estilo de vida, harmonizando-as com as forças da natureza. Quais são as verdadeiras terapias naturais? Aqui temos uma exposição sistemática, bem pontuada de todas elas. Ar, água, terra, luz e cores, plantas, alimento, o toque, repouso, diálogo, arte, exercício e atitude mental e espiritual. Queremos expor aqui, de maneira breve, num enunciado, obviamente, essas terapias naturais que consideramos verdadeiras. Por que as chamamos de verdadeiras? Porque todas elas são utilizadas universalmente pela espécie humana. Não importa sua cultura, raça, cor, idade. Exposto diante dessas forças naturais, o ser humano encontra oportunidade para ter saúde e boa qualidade de vida. No mundo do ar, nós temos técnicas de respiração, alongamento, exercícios. No mundo da água, a hidroterapia, o beber água, banhos. No campo da terra, a chamada geoterapia, com seus cataplasmas e aplicações sobre os tecidos humanos para revitalização, enfim, para que o princípio coloidal possa acontecer. Na luz e nas cores, nós temos cromoterapia e também comportamentos. Oportunamente, na disciplina de cromoterapia e de cronobiologia naturológica, em nosso curso, temos oportunidade de expor com maior profundidade o que significa as terapias da luz e das cores. Plantas. Nós temos fitoterapia, ervas, folhas, depois também no mundo das plantas, florais e cascas, essências e tinturas.
No campo das plantas ainda, da fitoterapia, nós temos aromaterapia e óleos essenciais. No campo do alimento, nós temos a trofoterapia. Trofos significa comida em grego, a terapia da comida, da educação alimentar. No campo do toque, temos a massoterapia e o realinhamento da coluna vertebral, com técnicas como quiropraxia, osteopatia. No campo do toque também temos técnicas posturais, com alinhamento corporal preventivo, como manter a postura para proteger a coluna vertebral e o corpo como um todo. No campo do repouso, nós temos clinoterapia e as técnicas do sono. No campo do diálogo, que também é uma força da natureza, a conversação amigável e a construção de valores, maiêutica, noética, filosofia. No campo da arte-terapia, nós temos o teatro, a música, a pintura e muitas outras artes. No campo do exercício, nós temos atividade física preventiva. E no campo da atitude mental e espiritual, nós sugerimos o Evangelho do Reino. Porque somos cristãos e em nossa escola defendemos uma postura aliada com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Precisamos apenas desenvolver a fé, a confiança, o espírito aberto para aprender as coisas boas e edificarmos nossa vida no caminho do bem. Vamos avançar, portanto, nesta pauta. Como evitar e vencer qualquer doença física? Vamos desenvolver aqui uma exposição sistemática de uma série de pensamentos que ajudarão aos nobres participantes desse momento em que apresentamos esta pauta a oportunidade de entender o seu próprio organismo, fisicamente falando, sem depreciar, evidentemente, o campo psíquico, mas dando uma ênfase expressiva, neste momento, às questões das doenças físicas. O título, um tanto pretensioso para uma exposição única, poderá causar espanto a alguns que se aproximam de nossa explanação. Todavia, acreditamos que ao encerrar essa manifestação, teremos implantado, de maneira muito segura e precisa, os fundamentos relacionados a como evitar e vencer qualquer doença física, obviamente, obedecendo a certas limitações que serão expostas ao longo desse conteúdo. O roteiro de nossa apresentação será o seguinte: o corpo humano é perfeito e faz parte de um projeto divino. Esta convicção é o ponto de partida de tudo. Ele funciona dentro de eletromagnetismo ininterrupto. O trabalho do terapeuta naturista não é interferir na autointeligência do corpo, porque ele sabe o que fazer de forma inata e natural. Nosso trabalho é observar a normalidade funcional, suas leis naturais, descobrir o que está interferindo e, com humildade e disciplina, adotar um estilo de vida que seja capaz de restaurar as coisas quando chega a doença. A violação das leis naturais causa estresse. Considera-se estresse qualquer coisa que esgote e interfira no fluxo de informações vitais através de nossos corpos eletricamente ocupados. A interferência tóxica torna o corpo doente, porque a eliminação de toxinas fica defeituosa e a presença de substâncias ruins travam a máquina. Todas as doenças são, na verdade, fruto do desequilíbrio no ciclo de entradas e saídas que deveria acontecer naturalmente, mas que destruímos com um estilo de vida cada vez mais tóxico. A água é elemento fundamental neste debate, na terapêutica, na educação sobre o assunto e, sobretudo, na formação de um estilo de vida saudável que seja capaz de prevenir e curar doenças. Ela representa 70% de nosso organismo. A alimentação tem seu valor na justa medida em que corresponde aos outros 30% do que nos compõe.
Não é muito que pensemos por um instante que nossa estrutura emocional, intelectual e espiritual seja um reflexo dessa estrutura, que seja a própria estrutura. Aqui, meus amigos, abrimos então o significado da nossa proposta. Como evitar e vencer doenças. Num primeiro campo, vamos numa busca pela resposta essencial. Como é possível isto? Bom, como? Temos que encontrar uma essência para responder. Porque como evitar e vencer qualquer doença física seja em um único padrão. E vamos, evidentemente, mostrá-lo aqui. Para evitar doenças, precisamos, então, ter uma abordagem preventiva, de tratamento, de entendimento. Para vencer as doenças, não apenas evitá-las, com sucesso, com êxito, de maneira objetiva. Para enfrentar as doenças, teremos que entender que doença é um projeto de vida ineficiente ou incompetente. Por que uma pessoa procura o consultório de um profissional de saúde? Porque a sua vida está composta de um projeto ineficiente ou incompetente. Não existe outra explicação. Ah, eu sofri um acidente. Então, está sofrendo de ineficiência. Ah, eu tenho um problema com o meu peso, estou obeso. É porque você está sendo incompetente em conduzir a sua própria vida. Mas eu estou diabético. Você é um incompetente na sua vida. Você está conduzindo-se de tal maneira que gerou o diabetes. Ah, mas eu tenho aqui uma dificuldade com a minha vida sexual. Então significa que a sua coluna vertebral pode ter um desalinhamento de L3 até o cóccix, afetando a inervação na raiz da estrutura que controla toda a região escrotal, ovariana, uterina. E aí você não consegue ter equilíbrio na produção hormonal, você não consegue ter um fluxo de sangue natural acontecendo naquela região, então é ineficiência. Ou pode ser por motivos emocionais, então é uma incompetência. E os motivos emocionais se associam com motivos físicos. De qualquer maneira, a palavra ineficiência e a palavra incompetência estarão associadas à causa da doença. E aí, meus amigos, nos propomos a apresentar um raciocínio essencial para desenvolvimento de uma lógica preventiva, terapêutica, dentro de um entendimento que quer o sucesso, o êxito, para conquistar o objetivo, que é um projeto de vida eficiente e competente. Muito bem, avançamos então para um índice expositivo. No primeiro momento, fundamentos da vida orgânica. Iremos tratar de maneira breve, evidentemente, para uma única apresentação, o que é a homeostasia. Na sequência, as células e como a energia celular interage no universo da vida humana. Em terceiro lugar, a célula e o seu universo de choque com um fenômeno chamado hipóxia. No segundo bloco, os sistemas de naturologia clínica. Inicialmente, em relação à água e alimentação para com o corpo humano. Na sequência, o entendimento dos emunctórios corporais. E, na sequência, no sexto lugar, dentro dos blocos expositivos, a dinâmica da restauração orgânica. Ainda um terceiro momento, a abordagem terapêutica que a naturologia clínica, a medicina natural possui, e a sua lógica, em primeiro plano, a plataforma holística de entendimento do problema de saúde das pessoas, como recuperamos vidas, e por último, nossas razões operacionais e conclusivas nesta exposição. Sem mais delongas, partiremos a primeira parte, fundamentos da vida orgânica, onde iremos tratar de homeostasia, células e energia celular, a célula e a hipóxia, e então fecharemos o primeiro bloco sobre os fundamentos da vida orgânica. Ok, homeostasia.
Homeostasia é um substantivo feminino que no campo da biologia significa processo de regulação pelo qual um organismo mantém constante o seu equilíbrio. Termo criado pelo fisiologista americano Walter Cannon, que viveu entre 1871 e 1945. No campo da fisiologia, que é o estudo do corpo humano, do funcionamento do corpo humano, uma vez que biologia, que mencionamos anteriormente, é o estudo da vida, estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do corpo. Por exemplo, temperatura, pulso, pressão arterial, taxa de açúcar no sangue, etc. A homeostasia, portanto, possui uma compreensão, uma dimensão na esfera da biologia e na esfera da fisiologia. Dando sequência, vamos a um texto importante. Pedimos, por favor, que se anote o Tratado de Fisiologia Médica, numa edição particular que temos de 1991, na parte do prefácio, do emérito e laureado Dr. Arthur Guyton. Tratado de Fisiologia Médica. Vamos ler o texto todo. A beleza da fisiologia é que ela tenta integrar as funções distintas de todas as células e dos órgãos em um todo funcional completo, o corpo humano, ou animal. Na verdade, a vida do ser humano depende desse funcionamento global e não das funções de partes individuais, completamente isoladas do conjunto. Isso nos leva a outra questão, totalmente diferente. Como é que os diversos órgãos e sistemas são controlados de modo que nenhum deles prevaleça, enquanto outros deixam de entrar com suas contribuições? Felizmente, o corpo é dotado de vasta rede de mecanismos de feedback, os responsáveis pelos delicados equilíbrios sem os quais não conseguiríamos viver. Os fisiologistas chamam de homeostasia esse alto nível de controle interno do corpo. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não pode mais sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. Observem os nobres amigos que por 3 ou 4 vezes é dito aqui que o corpo como um todo tem que funcionar de maneira unificada. E a doença é exatamente a homeostasia enfraquecida. Mas o que é homeostasia? Homeostasia é o delicado mecanismo de feedback, de entradas e saídas de substâncias de nosso corpo. Isso é o que pensa qualquer médico, porque o Tratado de Fisiologia Médica assim ensina e define. E eu afirmo, sem medo algum, todos os tratados de fisiologia humana, de fisiologia médica, afirmarão o mesmo sobre homeostasia. Os mecanismos da homeostasia correspondem ao conjunto de processos que os seres vivos realizam para manterem o equilíbrio dinâmico do seu meio interno. O que é o meio interno, meus amigos? É o ambiente químico dentro de nosso corpo, como vimos na definição de homeostasia sob a perspectiva da biologia e sob a perspectiva da própria fisiologia. Não esqueçamos, o meio interno é o meio ambiente químico global, total, 100% dele, do nosso corpo. Assim temos, na homeostasia, 2 pilares essenciais que nos ajudam a entendê-la. O primeiro é chamado de termorregulação, que é o mecanismo de homeostasia que corresponde a um conjunto de sistemas de regulação da temperatura corporal de alguns seres vivos. No caso do ser humano, é elemento primário. Nosso corpo deve funcionar entre 36 e 37 graus para estar no estado de normalidade. Ele oscila entre 36 e 37 graus. 37 graus e meio até 36 graus no mínimo. Isso é o normal. Agora, a osmorregulação
é o mecanismo da homeostasia que permite a manutenção do equilíbrio de água e sais minerais em nosso corpo. Então eu peço muita atenção para esta definição. A homeostasia, ela consiste de um processo de temperatura e de equilíbrio no trabalho, na movimentação da água e dos sais minerais em nosso organismo. Esse equilíbrio mantém o ser humano vivo. Uma alteração drástica nesse equilíbrio e o ser humano pode ter o que acabamos de ler, o que acabamos de ver aqui, voltando ao quadro anterior. A homeostasia pode ficar enfraquecida, ou seja, se esses equilíbrios funcionais ficarem alterados, os mecanismos de feedback sendo alterados, o ser humano pode ser enfraquecido, ou quando essa perturbação for excessiva, pode chegar à morte. O corpo todo não poderá mais sobreviver. O que é morte? Morte é quando a termorregulação e a osmorregulação são alteradas de maneira tão drástica que o organismo inteiro para, porque a homeostasia parou. Perdeu-se o equilíbrio dinâmico do seu meio interno, a sua constância. Isto entendido, podemos então avançar para o segundo grande bloco de nossas considerações nesta primeira parte. Células e energia celular. O que temos aqui é uma representação simples, obviamente resumida, de todo o mundo e o universo celular, os seus diversos componentes e, obviamente, aqui, de uma maneira assim breve, para uma representação. Todos nós estudamos células e sabemos o que sobre células. Sabemos o seguinte: todos os órgãos reunidos formam o nosso corpo. A palavra célula significa célula pequena. É nela onde acontecem todas as ações vitais. Um conjunto de células forma um tecido. Os tecidos formam os órgãos. E a base da nossa vida pode ser compreendida quando estudamos célula. Por quê? Passamos então à compreensão. Aqui temos uma foto ampliada milhões de vezes do universo da célula. Mas notem os amigos, o meio interno, o líquido intersticial, colocamos dentro dela a célula, que está em azul aqui nessa representação, e ela é constituída de núcleo, citoplasma e membrana. Muito bem. Esse ambiente celular, que aqui temos representado, diz o fisiologista Arthur Guyton, aí no Tratado de Fisiologia Humana, cada célula contém uma centena ou mais de mitocôndrias. A mitocôndria é uma estrutura membranosa em forma de saco, que extrai energia dos alimentos conforme são metabolizados com oxigênio e, em seguida, torna essa energia disponível para as outras partes da célula, sob a forma de um composto de alta energia, o trifosfato de adenosina, ATP. Por sua vez, é essa substância que energiza as diferentes reações químicas da célula. Notem que em uma única célula dessa representação que aqui manifestamos, numa única célula, nós temos dentro dela 100 mitocôndrias, uma centena ou até mais de mitocôndrias. As mitocôndrias são uma pequena estrutura dentro da célula, e essa estrutura extrai energia dos alimentos, conforme vão sendo metabolizados com oxigênio. Muito bem. Desse serviço interno feito dentro da célula, nós vamos ver eclodir uma energia de alta energia, uma alta energia chamada trifosfato de adenosina, e nós a denominamos pela sigla ATP. É essa energia que manterá a célula viva. Ainda no Tratado de Fisiologia Humana, diz o Dr. Arthur Guyton, é muito apropriado começar essa discussão sobre a célula ao ser focalizada a célula original, da qual se desenvolve todo o corpo. O corpo humano contém cerca de 100 trilhões de células, cada uma das quais é uma estrutura viva. No corpo, existem cerca de algumas centenas de tipos celulares básicos, e cada tipo desempenha papel especial no funcionamento do corpo. Entretanto, apesar das diferenças entre estes diversos tipos celulares, todos possuem em comum
algumas funções, como, por exemplo, a capacidade de viver, de crescer e, na maioria dos casos, de se reproduzir. Quero frisar de maneira muito objetiva: cada célula possui 100 ou mais de mitocôndrias, mas o corpo humano todo possui 100 trilhões de células. Portanto, nós temos muitas mitocôndrias para trabalhar a energia microscópica de cada célula e elas, no seu conjunto, geram essa energia vital. Por isso, afirmamos anteriormente que o corpo humano é uma estrutura eletromagnética, cheia de uma energia contínua, porque cientificamente é possível demonstrar e explicar de maneira muito fácil como funciona. Aqui nós temos uma representação de uma mitocôndria. Ela possui uma membrana interior e uma membrana exterior, possui crestas e uma matriz. Essa matriz está cheia de água e de trifosfato de adenosina, do ATP. Essa mitocôndria, em mais ou menos 100 ou até mais de 100, está presente no ambiente de cada célula. Isso, meus amigos, é uma coisa extraordinária de se estudar, porque imagine 100 trilhões de células com 100 mitocôndrias no mínimo, produzindo energia para se manter viva. Avancemos. Ainda no Tratado de Fisiologia Humana, Dr. Guyton afirma o seguinte: as células não utilizam os próprios alimentos para o seu suprimento imediato de energia. Pelo contrário, usam quase que exclusivamente um composto químico chamado de trifosfato de adenosina, simbolizado por ATP para essa energia. Os alimentos, por sua vez, são usados na síntese de mais ATP. Em resumo, existe uma reserva de ATP em cada célula que fornece a energia necessária para a contração muscular, para o desenvolvimento dos potenciais de membranas, para a absorção ativa e etc. Mas esse trifosfato de adenosina deve ser reposto continuamente. Neste quadro, nós temos de maneira muito claramente definida o significado do ATP, de que ele é a energia que faz a vida acontecer. Não é por pouco que no Tratado de Fisiologia Médica, na outra obra, Dr. Guyton vai dizer: o ATP é um composto intermediário que tem a capacidade peculiar de participar de numerosas reações acopladas, reações com o alimento para extrair energia e reações observadas em muitos mecanismos fisiológicos para fornecer energia necessária para sua operação. Por esta razão, o ATP tem sido considerado como energia circulante do organismo, passível de ser adquirida e consumida repetidamente. Ora, este ATP, meus amigos, flui dentro do universo de cada célula por conta do trabalho de 100 mitocôndrias no mínimo. E são 100 trilhões de células com 100 mitocôndrias no mínimo, produzindo esta energia 24 horas do dia, segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo. Neste exato momento, se toda a sua vida acontece porque esta energia está fluindo dentro de você. Quando é que nós adoecemos? Quando as células perdem a capacidade de atuar de maneira homeostática. E essa energia é reduzida nas células, nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas e no corpo como um todo. Quando é que ocorre a morte? Quando o corpo não consegue mais produzir ATP suficiente para manter a pessoa viva. Isso que aqui estamos apresentando não é uma suposição ou uma teoria de um naturista, mas está fundamentado em obras clássicas da fisiologia médica e da fisiologia humana, para que qualquer um possa, inclusive, verificar posteriormente, e inclusive em qualquer outro tratado de fisiologia humana ou de fisiologia médica. Avancemos. Aqui temos a mitocôndria. Nós já sabemos que a mitocôndria está objetivamente dentro do universo celular, dentro de um meio interno, onde todas as células estão. Ora, aqui as mitocôndrias estão
claramente sendo definidas como as responsáveis pela produção de trifosfato de adenosina, ATP, que depende de oxigênio, como lemos em citação anterior. Avancemos, pois, fazendo uma pausa para um exercício de fixação. A nossa vida depende da vida das células. As células possuem mitocôndrias. As mitocôndrias produzem ATP. O ATP é a energia circulante no organismo, deve ser reposto continuamente, não pode ser produzido sem oxigênio. Existem 100 trilhões de células e cada célula possui 100 mitocôndrias. Pare por um instante, olhe para esses 6 itens e então fechamos o nosso primeiro grande bloco, que tratou de fundamentos sobre homeostasia e células. Vamos ainda, na primeira parte, para a terceira exposição da primeira parte, a célula e a hipóxia. Vamos entender como é que a homeostasia fica enfraquecida, como é que a célula é afetada. E isso que estamos apresentando aqui é fundamento universal. Vamos adiante. No Tratado de Fisiologia Médica, Dr. Guyton diz o seguinte: anóxia significa falta total de oxigênio, mas esse termo é usado com maior frequência para indicar apenas diminuição de oxigênio. Porém, o termo correto para diminuição de oxigênio é hipóxia. Anoxemia significa falta total de oxigênio no sangue, mas geralmente usa-se o termo para indicar apenas diminuição de oxigênio no sangue. O termo correto para isso é hipoxemia. Então temos uma expressão clara. Hipoxemia é o fenômeno onde você tem uma redução de oxigênio no sangue. E essa diminuição é chamada de hipóxia. A célula e a hipóxia. Hipóxia, ainda o Tratado de Fisiologia, agora o Tratado de Fisiologia Humana, também do Dr. Guyton. Hipóxia, que quer dizer baixo teor de oxigênio e que pode ser causada por pressão parcial reduzida de oxigênio no ar, anormalidades pulmonares que diminuem a difusão de oxigênio para o sangue pulmonar, quantidade diminuída de hemoglobina no sangue para o transporte de oxigênio para os tecidos, incapacidade cardíaca de bombear quantidades de sangue para os tecidos e incapacidade dos tecidos em utilizar o oxigênio, mesmo que ele esteja disponível. A hipóxia quer dizer isto. O oxigênio não consegue chegar nas células. Não consegue porque a sua pressão ao redor, onde você está, no seu ambiente, está ruim. Porque você tem anormalidades pulmonares, por exemplo, você é fumante. Porque você no seu sangue tem uma quantidade de hemoglobina diminuída. A sua medula está afetada, o seu baço está afetado, o seu fígado está afetado. E aí o seu corpo não produz hemoglobina suficiente para transportar o oxigênio para os tecidos, para as células. Você pode ter uma incapacidade da bomba do coração para ele bater e jogar sangue na velocidade, na força, na frequência necessária para que o corpo inteiro esteja saudável. Ou ainda, você pode ter nos seus tecidos radicais livres alterações que impeçam a chegada desse sangue com esse oxigênio. A hipóxia é, portanto, o fenômeno matricial, primordial da doença em qualquer lugar. Seja onde for, o cenário da doença sempre terá hipóxia associada. Veremos isso com um pouco mais de profundidade. No livro A Dieta que Evita o Câncer, o Dr. Daniel de Sá Freire Boarim, que é um dos responsáveis pelo hospital ou clínica naturista Oásis Paranaense, nas cercanias da capital paranaense, da cidade de Curitiba, próximo, em Almirante Tamandaré. Disse ele, na sua obra fantástica, fruto de observações no seu espaço de trabalho: os indícios com hipóxia crônica, baixos níveis de oxigênio no organismo,
possuem praticamente todos os sintomas inespecíficos, que não podemos atribuir a causas objetivas ou bem definidas, como sensação constante de cansaço, extremidades frias, tremores nas mãos, falta de ar sem que haja distúrbio respiratório, palpitações, tonturas, as tradicionais dores nas costas, os distúrbios psíquicos da ordem das neuroses, a tristeza e a ansiedade por qualquer motivo ou sem motivo, as dores sem causa aparente e etc. Notem, os amigos, que a hipóxia crônica é um dos mais extraordinários fundamentos para se entender a razão da doença. Nosso tema, não podemos esquecer, é como evitar e vencer qualquer doença física. Como poderemos fazer isso se não entendermos, primeiro, a causa da doença? E aqui eu insisto, hipóxia crônica é um dos fundamentos para que tenhamos doenças. Avancemos um pouco mais. Nós vimos anteriormente, numa citação do Dr. Guyton, os 5 grandes motivos para que uma pessoa tenha hipóxia: anormalidade pulmonar, pouco oxigênio no ambiente, incapacidade das células para usar o oxigênio ainda que ele esteja presente, baixa de hemoglobina no sangue, insuficiência do coração. Aqui temos uma célula sendo atacada por substâncias radicais livres que estão procurando energia, e o resultado final é a destruição da célula, criando novos radicais livres que vão fazer a mesma coisa. Então nós temos na primeira gravura uma célula normal. Em seguida, bem no meio das 3 gravuras, nós temos uma célula atacada por radicais livres. E por último, nós temos uma célula com estresse oxidativo, ou seja, ela está sendo totalmente esfacelada e destruída. E os seus pedaços destruídos vão afetar as células vizinhas, criando mais ataques de radicais livres e matando com isso a célula normal. A hipóxia ocorre num fenômeno muito conectado a esta gravura que aqui estamos apresentando. O Dr. Daniel Boarim, do Hospital Oásis Paranaense, diz ainda, na obra que citamos, A Dieta que Evita o Câncer, que o Dr. Otto Warburg, que viveu entre 1883 e 1970, famoso por haver ganho o Prêmio Nobel em 1931, acreditava que uma das peças centrais do quebra-cabeça da causa das doenças da civilização é a redução do oxigênio celular. Trata-se de uma conclusão simples, mas abrangente. Assim sendo, muitas doenças que consideramos inevitáveis e de certo modo incuráveis, como o câncer, o diabetes mellitus, a aterosclerose, etc., têm entre suas causas como elemento de destaque a deficiência crônica de oxigênio em momentos sutis do metabolismo celular. É o que estamos aqui analisando o tempo todo. A construção da hipóxia, que atrapalha a homeostasia. Bom, o Dr. Otto Henrik Warburg, exatamente citado há poucos instantes, defendeu a tese, a causa primária e a prevenção do câncer. E ele afirmou: o câncer é resultado de uma vida baseada em hábitos antifisiológicos, notadamente no uso de alimentos acidificantes, água acidificante e vida sedentária. A falta de oxigênio é causada por conta de um sufocamento celular. As substâncias ácidas expulsam o oxigênio e as alcalinas atraem. Oxigênio é vida. Se uma célula ficar 48 horas com menos que 35% de oxigênio essencial, poderá se tornar cancerosa. A célula cancerosa vive sem oxigênio, mas isto é uma aberração, uma mutação. A acidez é o grande mal, a alcalinidade, o grande bem. A doutora Rebecca Gershman, ou Gershman, perdoem minha pronúncia, o meu alemão não é boa coisa, eu não sou muito bom em alemão. Mas a doutora Rebecca Gershman, vou adotar essa pronúncia,
concebeu e identificou o que são radicais livres em 1954. Em suas considerações, entre muitas coisas, ela afirmou: radicais livres oxidativos são o peróxido de hidrogênio, a hidroperoxila, o peroxilo e o oxigênio molecular. O oxigênio, que deveria ser a fonte da vida, está aqui reunido numa composição com grande tensão molecular e por isso se torna aqui um grande inimigo, porque em nenhum destes casos ele se faz água, que seria H2O. Então, esse quarteto sai destruindo tudo, quimicamente falando, para se tornar equilibrado. E notem os amigos que o peróxido de hidrogênio é H2O2, portanto não é água. A hidroperoxila é O2 com H, duas moléculas dois átomos de oxigênio e um de hidrogênio. Está errado, não é água. O O2 é o peroxilo, que é só o O e o 2, que é só o O e o oxigênio, só um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. E o oxigênio molecular seriam dois átomos de oxigênio juntos. Isso, quimicamente falando, agrega para si todos os outros elementos da tabela periódica, criando verdadeiros monstros chamados radicais livres. Uma maneira de entendermos isso é a que foi desenvolvida na década de 1970 pelo Dr. Alexis Carrel, e ele ganhou o prêmio Nobel. Identificou que a célula humana fisiologicamente é imortal, e ao identificar isso, desde que ele afirma que o ambiente ao seu redor tem que ser adequado, se a célula estiver num ambiente adequado. Isso, meus amigos, explica que internamente a célula, sabe como sobreviver. Claro, a homeostasia, o fenômeno divino que ocorre na vida. Mas nós podemos sufocá-la com toxinas. Os radicais livres reduzem a ação mitocondrial, são oxidativos, reduzem as enzimas essenciais para o trabalho metabólico interno e geram verdadeiras bombas ácidas que destroem células e tecidos. Nosso corpo vive cheio de uma água tóxica, carregada de toda sorte de impurezas. Por isso as nossas células vivem cheias de intoxicação e 100% concentradas em resolver esse problema e sem saber o que é uma vida normal. Aqui eu tenho a mitocôndria colocada dentro da célula. E aí nós precisamos de oxigênio para a construção de ATP dentro da mitocôndria. Mas os radicais livres atacam a célula. E aí o resultado, quando toxinas envolvem a célula, o oxigênio não chega na mitocôndria e ela entra em processo de sofrimento na produção de ATP. Aqui está a mãe de todas as doenças, a raiz original de qualquer doença física, desde uma simples gripe até o mal de Alzheimer. Qualquer doença física. Alguém diz assim: o sujeito sofreu um acidente, e aí no acidente tiveram que amputar o braço. Por que é que fizeram a amputação do braço? Porque o braço inteiro perdeu a capacidade de ser oxigenado, porque houve tal dilaceração de tecidos, destruição, esmagamento, que a vida não consegue fluir por veias e artérias. Até os nervos são alimentados por esse oxigênio, meus amigos, porque isto ocorre no nível celular. O sofrimento da hipóxia acontece com qualquer célula. Avancemos. Pausa para o nosso exercício de fixação. Neste fechamento que aqui encaminhamos, dessa primeira parte de nossas considerações, nós temos que hipóxia é a redução de oxigênio celular. Vimos que sem oxigênio as células não produzem ATP. Vimos que sem o ATP a célula entra em destruição. Vimos que os inimigos são os radicais livres.
vimos que basta 48 horas sem uma carga mínima de 38% de oxigênio mitocondrial para se criar uma célula cancerosa. Também vimos que os sintomas iniciais de hipóxia são relacionados com o sufocamento geral do corpo. E isso tudo nos faz erguer a seguinte pergunta: como enfrentar essa situação? Ora, mas não é exatamente o objeto de nossa exposição nesta apresentação? Como evitar e vencer qualquer doença física? Avancemos, pois, animosamente para compreendermos o que fazer. Abrimos agora a segunda grande parte de nossa exposição. Nessa segunda grande parte, já uma vez vistos os fundamentos da vida orgânica de maneira clínica, direcionada para o raciocínio clínico do naturologista, do profissional de naturopatia científica, vamos imergir no sistema de naturologia clínica. Primeiramente, analisaremos um pouco sobre água, alimentação e corpo humano. Em seguida, da importância dos emunctórios. E aí fecharemos, nessa segunda parte, com a dinâmica de restauração clínica. Naturalmente, a terceira parte virá depois. Portanto, olhando por um instante para esse quadro, para esta manifestação, vejamos o que vamos agora compreender e entender. Como enfrentar esta situação? Diante da enorme desgraça que é a hipóxia, o que fazer? Vamos usar o texto do Dr. Daniel Boarim, A Dieta que Evita o Câncer. Acreditamos, como inúmeros outros estudiosos, que os métodos naturais, ecologicamente eleitos, devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento. Isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos cumulativos e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. Acontece que, para imergirmos neste ambiente, temos que navegar no campo da água, da alimentação e da relação destas duas potências com o corpo humano. A água, a alimentação e o corpo humano possuem uma relação de essencialidade que é impossível tratar da pauta saúde e qualidade de vida sem estas duas bases como fundamento primário. Na estrutura do corpo humano normal, nós temos um corpo humano com 100% de potencialidade. Porém, 70%, segundo os tratados de fisiologia humana e de anatomia humana, 70% do corpo humano é constituído de água. E esta água está assim distribuída. 8% está no sangue, 17% está no líquido extracelular e 45% desta água está no interior das células. O outro pedaço, os 30%, constituído de outras substâncias, está devidamente distribuído em proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, sais minerais, oligoelementos e enzimas e hormônios. Aqui, por favor, observem por um instante a composição da sua pessoa. Olhe para este painel e entenda que você é constituído disto que está aqui no painel, sob o ponto de vista físico. Ora, meus amigos, 70% é água. Quantos de nós já estudou alguma coisa sobre água? Quer seja médico, quer seja fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentista, educador físico, assistente social, teólogos, pedagogos, psicopedagogos, enfim, todos os outros profissionais que atuarem na saúde. Quem já fez uma especialização sobre água para entender a importância do que é 70% do nosso corpo? Mormente, a maior parte das pessoas não entende nada sobre água. Não entende, portanto, nada sobre 70% de seu próprio ser. Daí a naturologia clínica se revestia de tamanha importância, porque ela se dedica a estudar cuidadosamente estes assuntos que estão aí nessa tela. Avancemos. Neste corpo humano, 100%, como acabamos de ver, temos um problema. Qual o problema? Na estrutura do corpo humano doente, nós temos 70% de uma água ácida,
e nós temos 30% de outras substâncias, e que agora eu gostaria que os amigos observassem com detalhe. Notem, proteínas, mas a maior parte da população usa a proteína animal ou sintética. Carboidratos, as pessoas usam em excesso, os refrigerantes, os açúcares, os chocolates, as balas, os doces, os bombons. Gorduras, a maior parte da população usa gordura animal ou industrializada. Sais minerais, as pessoas usam em excesso de alguns e falta de outros. A alimentação da população é rica em muito sal, por exemplo, iodado. Mas faltam outros minerais importantes. A alimentação é muito mal planejada. E quando se usa açúcar branco, por exemplo, o açúcar branco rouba sais minerais essenciais. Oligoelementos e enzimas. Há uma ausência de enzimas e oligoelementos essenciais, porque a alimentação das pessoas não é natural. Não se come, por exemplo, brotos. Não se come, por exemplo, frutas. Não se come, por exemplo, vegetais. Não se come alimentos naturais. As vitaminas. Nós vivemos uma verdadeira ausência de vitaminas naturais e as pessoas tendem a usar sintéticas ou insuficientes. E por isso os hormônios das pessoas estão alterados. Por quê? Porque com 70% de uma água ácida, mal elaborada, e com outras substâncias tóxicas, você tem um corpo humano doente. Diferente do que seria um corpo humano saudável, que seria o corpo humano do quadro anterior, que eu vou mostrar agora de novo. Aqui está, corpo humano saudável, equilibrado, e aqui doente. Avancemos um pouco. A estrutura do corpo humano intoxicado, portanto, está refém do seguinte: corpo humano, 100%, 70% dele com a água ácida, 30% de outras substâncias que estão em grau variável, muito mal elaborados, proteínas, carboidratos, gorduras, sais e vitaminas variáveis, com acidificação por alteração industrial, como estamos apresentando aqui neste gráfico. Os oligoelementos e enzimas essenciais, a ausência da dietética da população. Hormônios alterados por condição emotiva extremamente grave. As pessoas vivem estressadas, nervosas, seus hormônios estão alterados. E aí entram em cena as drogas. As pessoas se enchem de vacinas, medicamentos, agrotóxicos, ambiente poluído, com ar poluído e cirurgias. Ora, meus amigos, diante de tal cenário, como não entender a causa das doenças? Como não compreender por que as pessoas estão passando mal? Ora, se eu posso entender como fazemos para estar em má situação de saúde, já está estampado o que fazer para não termos uma situação de saúde ruim. Precisamos nos livrar disso que está neste painel. Todavia, entra em cena a necessidade de se entender um pouco sobre água. Vejam bem, vamos olhar para a água. O valor da água para a vida é inegável. Não há quem possa duvidar disto. 70% do mundo que conhecemos é água. Inclusive temos aquela famosa música que diz terra, planeta, água. A água está por toda parte. Abaixo do domo celeste, a água predomina em todo canto, em todo lugar. Ora, o conhecimento sobre água e seu uso racional deveria estar acima de todos os outros assuntos. Sem ela, não existem assuntos, porque não haverá nem vida. Meus amigos, seria o hidrogênio, substância que é encontrada como a número 1 da tabela periódica dos elementos, importante para a vida do corpo? Por que Deus criou a água com 2 átomos de hidrogênio e 1 só de oxigênio? Sim, porque a água é H2 com mais 1 de oxigênio. 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. O corpo humano, no seu 100%, é constituído de 70% de água, H2O. No entanto, nós vemos que 2/3 da água é hidrogênio e apenas 1/3 da água é oxigênio. Portanto, podemos afirmar sem nenhum receio que 46,6% do corpo humano é todo ele constituído de átomos de hidrogênio. 23,4% do corpo humano é constituído de oxigênio, de átomos de oxigênio. As outras substâncias, que são 30%, envolvem a alimentação e o metabolismo, 30% do corpo.
Sob o ponto de vista de diversas terapias, muita atenção tem sido dada a outras substâncias. As pessoas adoram falar sobre comidas, produtos que são vendidos pelo laboratório A, B ou C. No entanto, a água, ela é 70% de tudo. E isto é um gravíssimo erro científico-terapêutico e de simples lógica. Na naturologia clínica, tal assunto ocupa relevante espaço nos estudos e na prática. Por isso, já começamos a entender, a pista está dada, como evitar e vencer qualquer doença física se 70% do corpo é água. É óbvio que teremos que dar uma atenção especial a beber água no nosso dia a dia. Só isso já será suficiente para melhorar muito a qualidade de vida e evitar muitas doenças. Mas vamos avançar. No próximo quadro, nós temos aqui uma exposição, e eu vou aprofundar rapidamente um pouquinho sobre a natureza da água, que chamamos de hexagonal. Qual a forma em que se apresenta a água na natureza, no sentido harmonioso e natural de sua existência? Ela é hexagonal, com 6 pontas. E essa água hexagonal vai entrar aqui em cena. Por um instante, eu peço que observeis as fotografias que foram tiradas pelo Dr. Masaru Emoto. Elas foram produzidas da seguinte maneira. Ele congela gotículas de água e as examina num fotomicroscópio de campo escuro. O objetivo dele é bem claro. Como é a água? O que ela tem a nos revelar? Emoto descobriu muitas diferenças fascinantes nas estruturas cristalinas da água de muitos locais diferentes e com condições diferentes ao redor do mundo. Águas de nascentes e fontes nas montanhas mostram os lindos desenhos geométricos em seus padrões cristalinos. Água poluída e tóxica de áreas industriais e muito populosas, assim como água estagnada de caixas d'água e represas, mostram estruturas cristalinas definitivamente distorcidas e formadas sem ordem harmoniosa. Vamos a alguns exemplos. Molécula de água da fonte Sambuishi Isui, no Japão. Molécula de água da Antártida, uma água inclusive considerada antediluviana, porque as águas que estão na Antártida são de geleiras eternas, de muitos séculos, milênios. Água da molécula do rio Orobetsu, no Japão. A molécula de água da fonte Metori, em Sui, no Japão. Observemos agora molécula da água do rio Shimanto, no Japão, e a molécula de água em Lourdes, na França. Observemos a molécula de água no lago Bikaho, no Japão, um lago poluído. E a molécula de água do rio Yodo, no Japão, também poluído. Observemos agora a molécula de água na represa Fujiwara, antes de ser oferecida uma oração. E a mesma água da mesma represa Fujiwara, depois de ser oferecida uma oração. Nós vamos discutir em estudos da espiritualidade humana integrada como é possível esse fenômeno da molécula da água ficar cristalina e harmonizada diante da força da oração. Não trataremos disto aqui agora. Molécula de água na música pastoral de Beethoven. Molécula de água na música estilo Sutra do Tibete. Molécula de água na música heavy metal, do tipo do rock. Molécula de água submetida a frases de agradecimento, águas submetidas a frases de amor e estima. Molécula de água influenciada por ameaças de morte. Moléculas de água sob influência do discurso de Adolf Hitler contra judeus, numa gravação em que se submeteu a água aos testes, conforme o Dr. Masaru Emoto expõe em suas obras. Molécula de água sob influência de um discurso de Madre Teresa de Calcutá. Flocos de neve, a molécula de água fotografada por Deus. Como são os flocos de neve? E aqui, obviamente, observados de maneira microscópica. Aqui, novamente, uma outra exposição de flocos de neve. Mais flocos de neve. Observemos todo o tempo, são hexagonais, sempre com 6 pontas, com algumas exceções, como neste caso, que aqui possui diversos pontos. Mas são raros estes com diversos pontos. Olha, aqui temos mais alguns outros, sempre hexagonais. O que há de especial, meus amigos, nesta água hexagonal? Segundo o Dr. Masaru Emoto, no livro As Mensagens da Água,
O hexágono é uma figura geométrica natural produzida pela divisão da circunferência de um círculo por meio de seus raios. Os pontos da circunferência são conectados por linhas retas e produzem uma figura com 6 lados iguais, sendo uma função de relação entre o raio e a circunferência do círculo. O hexágono é uma figura natural que ocorre em toda a natureza. Verifica-se que, em condições de perfeito equilíbrio, os padrões formavam hexágonos perfeitos. Como esta água hexagonal pode ser terapêutica? Esta água hexagonal possui 6 propriedades que não iremos estudar nesta ocasião em seus detalhes, obviamente porque não temos tempo para isso, e não é nossa pauta aqui o estudo detalhado da água hexagonal. Desenvolveremos esse estudo, portanto, em um outro momento, numa outra apresentação. Mas aqui podemos mencionar, para aguçar o estudo de quem quer vida em alta qualidade, porque num corpo que é feito de 70% de água, cada um de nós deve estar ocupado em saber como vai beber água de elevada qualidade. Bom, a água hexagonal possui pureza, um pH adequado que alcaliniza o organismo, ela é antioxidante, possui elevada condutibilidade eletromagnética, consegue evitar e eliminar clusters ou cachos que são toxêmicos carregados de radicais livres, e ela se associa com perfeição com os elementos da vida presentes no corpo do ser humano. Estes itens, repito, são aqui enunciados apenas, citados, não irei aprofundar-me neles para não fugir da pauta principal. Mas já estamos deixando em evidência que a importância de estudar água transcende qualquer tipo de informação que qualquer um dos amigos recebeu até hoje. Água não é um assunto de segunda categoria, é 70% de nossa vida. Portanto, estarmos antenados profundamente com o assunto que envolve água é obrigação de quem quer qualidade de vida no corpo pessoal. Avancemos um pouco. Aqui nesta gravura, muito carinhosa, temos uma formiguinha carregando um floco de neve. Dispensa maiores explicações de por que colocamos esta foto aqui para apreciação dos nobres alunos. Avancemos. Passemos agora à parte da alimentação. No campo alimentação, a questão alimentar, ela ocupa que lugar em nossa vida? Que posição? Sob o ponto de vista científico, 30% do nosso corpo, como já demonstramos, depende da alimentação. No entanto, as pessoas no mundo da alimentação não têm dedicado tempo a analisar de maneira séria, pausada, inteligente, como a alimentação mais saudável deve ser praticada. O que isso nos faz pensar? Que a população está extremamente doente porque a população não tem estudado, entendido as questões alimentares. Elas, inclusive, não são ensinadas nem nas escolas para as crianças. Na verdade, se ensina muita bobagem e não se ensina coisas essenciais para a vida concreta e prática. A questão, porém, da intoxicação alimentar ocupa um lugar preponderante em nossa vida. Nesta gravura, mostramos uma representação, obviamente, preparada para uma tela como essa, mas é radiográfica, de como o organismo humano está inchado, com porcarias e fezes retidas, e a relação entre uma pessoa intoxicada demais e uma que está intoxicada um pouco menos, mas ambas estão intoxicadas, inclusive na região do intestino podemos ver fezes paralisadas e uma alteração na posição dos intestinos. A questão, porém, é que nós temos que entender que o ser humano ele possui um biótipo e cada um de nós só pode ser de um desses 3. Ou nós somos do biótipo ectomorfo, ou do mesomorfo, ou do endomorfo. Esses 3 biótipos nós consideramos o ectomorfo, nós normalmente chamamos de biótipo neural. O mesomorfo nós chamamos ou denominamos do biótipo torácico. E o endomorfo nós chamamos de abdominal ou nutricional. Aqui nós temos nessa representação 3 homens muito bem trabalhados na sua musculatura e na sua saúde. Esse seria o perfil natural do ser humano dentro de uma dessas 3 manifestações. Todavia, o que nós temos encontrado, meus amigos, é essa situação aqui, onde a questão do biótipo acaba sendo gravemente afetada. Notem, é essencial entendermos o nosso biótipo para nós sabermos como vamos nos alimentar.
Como vamos cuidar de nossa própria saúde? Como temos que controlar nossos desejos e ansiedades? Porque se nós comermos todo tipo de coisa que aparecer na nossa frente, sem um bom planejamento, podemos terminar de maneira extremamente grave. A fome no mundo é um problema político, dizem muitos. É verdade. A cada 3 segundos uma pessoa morre de fome no planeta Terra. Isso nos faz refletir por um instante no que temos vivido e no significado de toda a nossa vida. Porém, existe a fome por falta de alimentos e a fome por alimentos que não nutrem. As pessoas também estão intoxicadas, inchadas. Estamos presos em qual dessas duas plataformas de fome? Precisamos ter essa atenção cuidadosa. A fome no mundo só piora, segundo os grandes estudiosos da área. Por exemplo, no ano 2000, na cúpula do milênio, os líderes de todos os países membros da Organização das Nações Unidas decidiram reduzir pela metade até 2015 a proporção de pessoas afetadas pela fome no mundo. Na época, o número era estimado em 800 milhões de pessoas. No mesmo período, o número de pessoas consideradas pobres também deveria cair pela metade. No entanto, nós temos acompanhado a dificuldade que temos enfrentado no dia a dia da história da humanidade. Acompanhamos isso de maneira séria, porque a fome no mundo só tem piorado. Porque ao passo que se tem dado muitos alimentos para saciar a fome das pessoas, esses alimentos, na sua maior instância, não são alimentos naturais, não são alimentos produzidos pela mãe natureza. Muitos deles são produzidos por industrialização e, por sua vez, acabam intoxicando as pessoas. A comilança demais pode ser um sinal dos problemas emocionais da sociedade. A ingestão de falsos alimentos sintéticos industrializados são a causa das doenças crônicas e degenerativas. E esse tipo de doença representam hoje 70% de toda a carga de doenças do mundo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Está escrito em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Recentemente, temos visto e acompanhado na imprensa que a intoxicação alimentar mata mais de 350 mil pessoas por ano, segundo o alerta da Organização Mundial de Saúde. 582 milhões de pessoas estão doentes por conta da alimentação imprópria ou contaminação. As consequências da má alimentação resultam em problemas físicos, como estresse, anemia, ansiedade, dor de cabeça, hipertensão, cansaço, artrite, dor nas pernas, osteoporose, intestino preso, sobrepeso, alto colesterol, altos níveis de triglicerídeos, azia, envelhecimento precoce, fraqueza, sono ruim, dentre outras. Todas as doenças. É o fenômeno da hipóxia que mencionamos na primeira grande parte da exposição dessa nossa oitiva. O corpo, meus amigos, de cada um de nós é resultado de nossas escolhas e precisamos refletir cuidadosamente qual o caminho que estamos escolhendo. Passamos então ao quinto aspecto de toda a nossa exposição, mas que nesse segundo grande bloco é a segunda parte. Emunctórios. O significado de emunctório: órgão, abertura natural ou artificial do corpo que dá saída aos produtos das secreções e aos humores. Vamos pensar por um instante. Nossos emunctórios são pulmões, pele, rins e intestinos. Agora, frise bem isto. Os emunctórios são pulmões, pele, rins e intestinos. São aberturas naturais do corpo que dão saída aos produtos das secreções ou dos humores. Aqui nós temos uma breve representação da complexidade que é do nosso organismo. Não vamos trabalhar essa cena, este quadro com detalhes neste momento, porque não é nossa pauta objetiva. Mas numa outra aula, num outro momento, discutiremos o significado de absorção, de distribuição orgânica e de eliminação. Num segundo momento, numa outra apresentação. Aqui, nos importa trabalhar rapidamente essa visão panorâmica de que o nosso organismo tem um circuito funcionando. E esse circuito está aqui, nessa visão que estou apresentando a vocês. Ora, no Tratado de Fisiologia da doutora Margarida de Mello Aires, da editora Coogan, ela diz o seguinte:
O organismo vivo depende de um grande número de processos regulatórios para manter constantes as condições de seu meio interno. O meio interno de Claude Bernard. Um processo regulatório pode ser representado por um mecanismo básico denominado sistema, que consiste em um grupo de componentes interconectados que interagem. Sistema este que apresenta para uma dada entrada uma saída previsível. É difícil ou mesmo impossível atingir-se o ideal de conhecer com detalhes todos os componentes e mecanismos de interação dos processos em um sistema, para deduzir daí suas propriedades. Por isso, é muito utilizada, especialmente entre processos biológicos, a técnica empírica de analisar um dado sistema, observando as relações entre sua entrada e saída. Relações de entradas e saídas, que é exatamente o que temos agora nesse painel. O que a citação do Tratado de Fisiologia da doutora Margarida de Mello Aires, emérita professora da Faculdade de Medicina da USP, nos apresenta é que isso, entradas e saídas, relação de feedback, homeostasia, o tempo inteiro, é o que? Esse painel de absorção, distribuição e eliminação. Ora, sistemas de entradas e saídas, equilíbrio entre entradas e saídas, quais são as entradas e saídas naturais do corpo humano? Pulmões, pele, rins e intestinos. Ora, isto é muito claro para quem analisa, por exemplo, os intestinos, porque nas paredes internas do intestino a absorção da nutrição é feita. Meus amigos, nós temos então aqui entrada de ar e saída de gases tóxicos, a entrada de óleos diversos e a saída do suor, entrada de água, saída de urina, entrada de alimentos e a saída das fezes. Isso bem entendido? Podemos, então, com o Tratado de Fisiologia Médica em mãos, entender claramente o que já vimos anteriormente. Nas doenças, mais do que nunca, esses equilíbrios funcionais ficam alterados, isto é, a homeostasia fica enfraquecida. Quando essa perturbação é excessiva, o corpo como um todo não mais pode sobreviver. Portanto, um dos objetivos principais de qualquer texto de fisiologia médica é explicar e enfatizar a eficácia e a beleza dos mecanismos homeostáticos do corpo, bem como discutir seu funcionamento anormal na doença. Avançamos, e aqui nós temos de novo o meio interno ou líquido intersticial, as mitocôndrias, o oxigênio, o ATP, os radicais livres e as toxinas atacando a célula, e aí precisamos eliminar as toxinas naturalmente. Porém, isto só se consegue pela saída natural de urina, suor, gás carbônico e fezes. Aqui estamos começando a entender como evitar e vencer qualquer doença física, de maneira objetivamente prática, fácil de se visualizar. Como vimos, a doença é a homeostasia enfraquecida, e a perda da homeostasia ocorre quando nossos emungitórios são seriamente afetados. Avancemos. Lembrando, como já disse o Dr. Daniel Boarim, acreditamos, como inúmeros outros estudiosos, que os métodos naturais, ecologicamente eleitos, devem ser os melhores para realizar a química do corpo. O primeiro passo é jogar fora do corpo todo o lixo que atrapalha o seu bom funcionamento. Isso se consegue com uma desintoxicação, que deve desimpedir o metabolismo de contrafluxos, pontos de congestionamento, venenos cumulativos e coisas do gênero, como qualquer naturista sabe muito bem. Por isso eu mencionei anteriormente que eu considero verdadeiros meninos, que são pessoas que não entendem nada de medicina natural, as pessoas que querem enveredar pelo campo da medicina naturista, pela naturopatia científica, pela naturologia aplicada ou naturologia clínica, sem entender isso que está escrito aqui, com essa lógica que temos desenvolvido até aqui, porque é impossível lidar com o corpo humano contrariando as leis homeostáticas que o mantêm vivo. Vamos adiante. Como podemos fazer a desintoxicação sem água? Impossível. Como poderemos preservar a desintoxicação sem um planejamento alimentar inteligente e natural? Impossível. Portanto, para evitar e vencer qualquer doença física, será preciso dominar a ciência da água para fins de saúde e a ciência da alimentação saudável, o mais natural possível, para fins de mantença da saúde e da qualidade de vida. Vamos fechar, portanto, o bloco. Pausa para o exercício de fixação. A desintoxicação é a chave para enfrentar a hipóxia. Os emunctórios são canais de saída de toxinas. Os fluxos de controle de entradas e saídas corporais são a base da vida natural e normal.
A homeostasia é o nome que se dá a esse fluxo de autocontrole natural e normal. Perdemos a homeostasia e a hipóxia vence, quando não há desintoxicação natural e normal. Vimos também que recuperar o funcionamento emunctorial é a chave da desintoxicação e da cura. E também entendemos que devemos produzir uma desintoxicação com água e manter o organismo desintoxicado com alimentação bem planejada. Que este quadro que está aqui diante dos vossos olhos seja cuidadosamente analisado, pensado, raciocinado, refletido, meditado, porque é impossível ser um naturologista clínico ou praticar clínica naturológica sem dominar isso que está escrito aqui nesse painel. Avancemos, pois, para a terceira parte do segundo bloco, dinâmica de restauração orgânica. A cronobiologia e os ritmos do homem. A cronobiologia é uma nova ciência que diz que o organismo funciona segundo o compasso da natureza. O amor, a saúde, o trabalho, tudo gira dentro de ciclos. E aí, a cronobiologia é uma ciência que estuda os fenômenos biológicos recorrentes que ocorrem numa periodicidade determinada, podendo ou não ter uma correspondência temporal com ciclos ambientais, como o ciclo do dia e da noite, das marés ou ainda os ciclos de mudanças no organismo em análise. Esse campo de investigação, meus amigos, está interessado nos ritmos biológicos e podem ter diferentes frequências. Os que ocorrem com uma periodicidade próxima de 24 horas são chamados de circadianos, e com um período maior que 28 horas são chamados de infradianos, e os menores que 20 horas de deutradianos. As primeiras ideias da existência de relógios biológicos na contemporaneidade datam do século XVIII, mas somente no século XX a cronobiologia tornou-se aceita internacionalmente e no ano de 1960 foram definidas as principais vertentes desta nova área científica. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura, mas não é possível recuperar o corpo humano sem recuperar os emunctórios corporais. Isso é fundamento clínico e base da vida orgânica, como temos demonstrado. Ora, um conjunto de 12 potências se fundem na terapêutica naturista para restaurar a saúde. Aqui nesse painel nós temos as técnicas. Nós as mencionamos em alguns tratados e manifestos que temos, e quais são as verdadeiras terapias naturais. Inclusive fizemos isto aqui no início de nossas considerações. Mas aqui queremos apenas salientar que a naturologia clínica, ela vai lidar com dois painéis. Por favor, observem. Na parte alta desse gráfico nós temos cronobiologia, que é o estudo da septenariedade, ciclos de 7 anos, e o ciclo circadiano, com efetividade de 21 dias. Ou seja, nós contamos dia após dia, dentro de blocos de 21 dias. Isso tem a ver com a mudança das células do corpo. Por exemplo, as células do nosso estômago, a cada 3 dias se renovam. Ou seja, o estômago que você tem aí agora, daqui a 3 dias não existe mais, já se transformou em outro. Agora, o corpo humano inteiro, a cada 7 anos, troca todo. Troca com base em quê? Nos recursos naturais aplicáveis. Quais são esses recursos? Estão aí. Ar, água, alimento, luz, repouso, atitude positiva, plantas, exercício, terra, toque, diálogo, artes. Tudo isso vai afetar as células e os tecidos do organismo. Portanto, eu peço muita atenção para as forças naturais imediatas e as forças naturais de apoio. As imediatas são aquelas que, sem elas, o ser humano morre hoje mesmo. Ar, água, alimento, luz, repouso e atitude positiva. E as de apoio são aquelas que até dá para ficar um tempo sem ter. Porém, se demorar muito, vai começar a ter doença, vai começar a ter problema, que são plantas, exercício, a terra, o toque, o diálogo e as artes. Avancemos. No protocolo de tratamento, segundo a naturologia clínica que nós ensinamos, que o meu gabinete ensina, que a nossa escola de naturologia ensina, que agora temos até a oportunidade de ter em forma de especialização em nível superior, nós temos 4 etapas para fazer o tratamento de uma pessoa. Na primeira etapa, nós fazemos o cronobiograma e a aplicação circadiana dentro de um projeto para 21 dias. Na segunda etapa, nós temos o uso da água hexagonal,
que é a melhor água do mundo, e a alimentação integral vitalista, que é de alimentos estritamente naturais. Na terceira etapa, nós temos produtos de apoio, que são da esfera dos fitoterápicos, dos suplementos alimentares e dos apiterápicos. Na quarta etapa, nós temos terapias de apoio, que são diversas técnicas que são utilizadas. Esse painel é rígido, não muda nunca, e nenhum tratamento de naturologia clínica é de verdade se ele não obedecer essas quatro etapas. Obviamente que nós provamos, em nosso curso de naturologia clínica, provamos cientificamente a segurança dessa afirmativa, dessa assertiva. Avancemos. Fechado, pois, a nossa segunda parte, iniciaremos então a terceira parte. Na primeira parte, nós vimos os fundamentos da vida orgânica. Na segunda parte, nós vimos o sistema de naturologia clínica. E agora, na parte final de nossa apresentação, faremos uma abordagem terapêutica, com base, obviamente, nesse protocolo último que foi manifesto, onde enfocaremos a plataforma holística, depois recuperando vidas e, por último, as razões operacionais que encerram essa nossa exposição. Vejam bem, plataforma holística. O que é isso? Existe uma passagem da Bíblia Sagrada que está no livro de Marcos, no capítulo 12, do verso 28 até o 34, em que os escribas se aproximam de Jesus Cristo e perguntam: qual é o primeiro de todos os mandamentos da vida? E ele diz que o primeiro de todos os mandamentos é amar ao Senhor nosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Vejam que coisa curiosa. No verso 33 dessa passagem que está aqui na tela para a reflexão dos nobres amigos, no verso 33 ele diz, o escriba diz a Cristo, de fato, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios e qualquer outros que sejam os mandamentos. Aí Jesus diz que quem entendeu isso não está longe do reino de Deus, está próximo de chegar a estar no plano espiritual superior de Deus. Então, meus amigos, com base nesse pensamento, quero adentrar de maneira breve, obviamente, aqui nessa explanação única, geral, mostrando a lógica que temos para o raciocínio naturológico clínico. Eu quero fundamentar por que nós raciocinamos como raciocinamos clinicamente. O que é um ser humano? O ser humano é alguém que tem que amar primeiro a si mesmo e, nesta justa medida, poderá amar ao próximo. E somente por esse expediente ele poderá amar a Deus. E isso está claro quando lemos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, em 1 João, no capítulo 4, no verso 12, também no verso 20. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Mas aí eu evoco, então, um desenvolvimento harmonioso sob a perspectiva das forças do corpo físico, sobre as forças do coração, das emoções, do entendimento, do intelecto e da alma, do espírito. Lembram que no verso anterior nós vimos amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Está aqui o painel que explica o que é um ser humano. Para nós, da naturologia clínica, atender uma pessoa é atender isso tudo de uma vez só, e não apenas pedaços do corpo físico. Isso deve ficar sempre muito claro. Vamos um pouquinho mais à frente. A visualização da minha própria existência é o primeiro quadro mental que um terapeuta, que um profissional de medicina natural tem que ter. Nós entendemos que nós somos matéria, nós somos tempo, nós somos espaço e consciência. O ser humano tem essas dimensões na sua constituição primária, na sua constituição real, na realidade do seu ser e da sua existência. Muito bem, a matéria nos conecta ao campo do corpo físico, o tempo nos conecta à dimensão do coração e das emoções, porque nós mudamos emocionalmente conforme vamos avançando no tempo e na idade. Um bebezinho tem emoções totalmente diferentes de uma pessoa de 50 anos. O espaço. No espaço nós ocupamos o intelecto, o entendimento, a nossa percepção espacial de mundo, a nossa percepção cósmica está conectada à visão espacial que temos. E a consciência
nos conecta na dimensão da alma, do espírito. Eis aqui uma visualização de minha própria existência. Esse é o primeiro quadro mental essencial para que o naturologista clínico possa, de maneira segura e precisa, atender alguém, dando a esta pessoa a possibilidade de uma cura verdadeiramente holística. Um segundo painel, um segundo quadro mental essencial é o que nos traz a visualização da nossa condição de saúde. Vejam, no centro do círculo, nós mantemos as mesmas potências que já foram mencionadas no quadro anterior. Porém, aqui trazemos alguns valores muito pontuais. Por exemplo, no campo físico, nós temos o respeito pelo santuário da vida. No campo das emoções, do coração, do tempo, família e amores. No campo do entendimento, do intelecto e do espaço, estudos e relacionamentos edificantes. No campo da percepção da natureza e de Deus, nós temos o entendimento da alma e do espírito e da consciência. Este painel também está no universo do curso de Naturologia Clínica e do desenvolvimento do domínio da ciência naturológica clínica, como defendemos. Isso nos leva, nos remete ao terceiro quadro mental essencial para que um profissional de naturologia clínica possa fazer o trabalho com seriedade, seguindo as linhas teóricas que nós apresentamos. Você tem no centro da exposição o mesmo circuito, e nós temos agora no campo externo, que faz parte do holismo cósmico com quem nós interagimos. No campo físico, nós temos não só o respeito pelo santuário da vida, mas entram todos aqueles 12 itens que nós já mencionamos que estão na natureza. Ar, água, terra, alimentos, etc. No campo das emoções, a família e os nossos amores. Isso vai nos trazer a questão da sexualidade, da dignidade, da vida social. No campo do intelecto, nós temos os estudos e relacionamentos edificantes, focados na esfera do trabalho e no campo do dinheiro, dos bens materiais. No campo da consciência, do espírito, da alma, nós temos a percepção da natureza e de Deus, na significação e na autoestima. Isso exposto, nos lançamos, pois, novamente, num grande pensamento, numa frase de efeito para que possamos ter um imprint disso tudo que temos dito. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Com esta frase, com este pensamento, nós nos lançamos a esse pensamento que temos aqui como uma síntese do que tenho apresentado até este momento. Quando nos encontramos com a nossa própria vida, percebemos o nosso próprio eu, percebemos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por quê e principalmente o que estamos fazendo aqui. Tudo então se reveste de luz. Ora, meus amigos, chegamos à parte então da recuperação de vidas. Na parte de recuperação de vidas nós temos o seguinte: a construção de uma visão, a nossa proposta para evitar e vencer as doenças. A construção de uma visão maiêutica de si mesmo, de sorte que possa ter uma vida no bem, no belo, no justo e com o máximo em qualidade e quantidade de vida. E isso deve acontecer dentro do campo do físico, das emoções, do intelecto e do espírito. A terapêutica acontece como? Ela acontece no sentido de que eu vou construir na pessoa uma visão maiêutica de si mesma, de sorte que possa ter uma vida no bem, no belo, no justo e com o máximo de qualidade e quantidade de vida. Então esta pessoa deve ser disciplinada no cuidado de si mesma, disciplinada no bem-querer e na alegria de estar viva, porque as suas emoções devem ser trabalhadas nessa direção. Ela deve ter uma incansável busca pelo saber edificante no campo do intelecto, e ela deve ter uma incessante descoberta de Deus na relação consigo mesmo e com os outros. Esta visão holística, cuidadosamente elaborada a partir da visão de Cristo, do que significa amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo e ao próximo. Vamos adiante. Aqui nós temos, então, uma percepção muito curiosa que quero desenvolver com os amigos. Frequentemente eu me pergunto, o que cada um de nós está fazendo nesse planeta? Vejam bem, o que cada um de nós está fazendo nesse mundo? Eu quero aqui, por um instante, abrir o painel. Só um minutinho. Ok. Vamos abrir aqui um painel. Tivemos aqui um momento de uma propaganda. Vamos adiante. E aí eu quero trazer para a nossa reflexão que a vida vale a pena ser vivida
é a mais necessária das admissões, e não sendo tal admitido, a mais impossível das conclusões. Frase de George Santayana, filósofo, que desenvolveu esse pensamento de maneira extraordinária. Eu tenho desenvolvido o seguinte: vamos ter cuidado com a maneira como estamos vivendo. Na Bíblia Sagrada, Salmo 90, verso 10, evidencia isso, do que vamos ter cuidado como temos vivido. A duração da nossa vida é 70 anos, havendo vigor 80, mas neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Meus amigos, o ciclo vital da nossa vida possui duas linhas: a linha da qualidade de vida e a linha do tempo de vida. E aí a maior parte de nós, depois dos 30, vai numa descida vertiginosa em direção a doenças e a acidez, a hipoxemia grave, até encontrarmos por volta dos 60 anos com a anoxemia já em fase terminal, com doenças degenerativas terríveis. Ora, é possível ter uma composição diferente? Sim, é possível, desde que adotemos como primeiro princípio: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Com esse pensamento na cabeça, eu pergunto: em que ponto da linha cada um de nós está? Em que ponto da linha você está? A qualidade de vida não consiste de coisas que você possui, mas das coisas que possuem em você. No Brasil, a expectativa de vida do brasileiro sobe para 75,2. Isso numa média apresentada pelo governo, de que as mulheres vivem em média 7,2 anos a mais que os homens, com uma expectativa de 78,8 anos, enquanto os homens estão vivendo em média 71,6. Ora, isso entendido, eu abro aqui para a compreensão dos dois grandes princípios que apontam na direção do equilíbrio. Para vencer e evitar qualquer doença física, é preciso entender a lógica de não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso se evidencia nesses dois painéis. Primeiro, o alimento desse verso da Bíblia significa o ter em nossa vida. Ter o carro, ter dinheiro, ter objetos. A palavra de Deus representa o ser em nossa vida. Então é o equilíbrio entre essas duas posições. O indivíduo que não está interessado no seu semelhante, é ele que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Com isso entendido, nós podemos compreender de maneira clara como pretendemos restaurar vidas, refletindo sobre esses pontos que acabamos de enunciar. Aí, chegamos ao final de nossas considerações, as razões operacionais. Vamos raciocinar, vamos racionalizar. Mudar agora no uso da água e da alimentação integral. Há outros pontos que nós poderíamos melhorar, como exercício físico, um sono melhor planejado, arte, terapia, existem outras coisas, mas eu gostaria de agora. Vamos tentar mudar o uso da água, buscando água de qualidade e uma alimentação mais natural e integral possível. Em segundo lugar, vamos rever agora. Rever os valores que condicionam a vida psíquica e reorganizam o nosso quadro mental. E vamos rever agora e adotar agora uma postura inovadora com aqueles que amamos e com a missão que temos no nosso trabalho. Então vejam, meus amigos, no consultório é isso aqui. Paro aqui, parem aqui, olhem, é isso aqui que é trabalho de naturologia, é isso aqui. Não é vender produtos para as pessoas, não é empurrar produtos nas pessoas, não é ganhar comissão em marketing multinível. Medicina natural não é venda, medicina natural é missão de restauração de vidas, como temos demonstrado até aqui. Não significa que trabalhar com produtos seja errado, mas significa que trabalhar com os produtos sem essa postura que está aqui agora no quadro é ser um terapeuta muito fraco, que não tem compromisso sério com a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Mais ainda, em nossa vida, os eventos precisam ser carregados de significado e de uma razão justa para acontecer. Não podemos viver como se fôssemos uma coisa que está aqui sem propósito. Somos filhos de Deus. Na Bíblia está escrito que Jesus ia de aldeia em aldeia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando as moléstias entre o povo. E aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Obviamente, há terapeutas que não dão a mínima para isso que acabei de apresentar.
Há pessoas que não ligam para isso, mas eu sou um profissional que me ocupo disto e que falo para colegas e companheiros que desejam este tipo de vida, em que você ensina, prega e cura, em que você pode trazer educação, ensinar. E assim como nós tivemos aqui um encontro promovido para o propósito de abrir a consciência sobre a nossa saúde, queremos ensinar como Jesus ensinava. Amigos que entendem que isso que eu estou fazendo nesse momento é um discurso, é uma pregação, é uma palestra. E aqui eu digo que tivemos uma oportunidade de repensar nossos significados e decidir por um novo caminho, repleto desses valores e situações que eu apresentei. E que também estamos comprometidos com a cura, onde podemos ter uma visão sobre a mensagem da prevenção e da cura através de recursos naturais, priorizando no sentido físico o uso de água de boa qualidade e alimentos de boa qualidade. Isso exposto, quero dizer a todos que para evitar e vencer qualquer doença física, será preciso adotar a postura de quem se ama, deseja o bem das pessoas, persegue o que for justo e bom para todos e, acima de tudo, percebe que a vida é uma manifestação da glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade que os amigos nos deram e com isso encerramos nossas considerações, desejando a todos um grande abraço e fiquem com Deus.